Então, iniciando a terceira parte da sessão de julgamento de amanhã, do dia 5 de agosto. Então, a gente estava fazendo o item 76. Aí, bom, Cleberson. Então, o doutor Rodrigo, ele dá provimento parcial para restabelecer a dedução como dependente e a compensação do imposto de renda. Em relação à compensação, eu entendi então um raciocínio que seria que, como os rendimentos foram oferecidos por a questão de coerência, talvez, ou como o doutor Rodrigo fala aqui, acho fácil, deveriam ser aproveitados, né, em relação à retenção Itaú Seguros e Itaú XL. Porém, eu me limito a questão ao motivo da revisão, que foi a constatação que aquela retenção não se refere à pessoa física. Então, não sendo da pessoa física a retenção, está correto o procedimento da fiscalização de glosar. Eu não posso agora validar, entendo que não cabe validar um equívoco, ao menos numa prova que não seja equívoco, de lançar rendimentos de pessoa jurídica como pessoa física, e aí trazer todos os impostos também. Não é porque o contribuinte fez isso que eu vou dizer, não, está bem assim, desse modo. Então, eu vou divergir nessa parte. E ainda tem o que eu tinha falado no momento inicial, que não há uma certeza se esse imposto de renda retido não foi, de algum modo, aproveitado pela pessoa jurídica. Há uma suposição. O doutor Rodrigo, ele entende que os elementos aparentam que estaria lá disponível esse valor. Retido pela fonte pagadora, estaria disponível para alocação em algum fato gerador da pessoa jurídica. Mas não há uma certeza, não há prova material sobre isso. Então, eu vou divergir para provimento parcial em menor extensão, no caso, para restabelecer a dedução como dependente. Como dependente é um maior, né? Uma pessoa maior. Maior, isso. E maior incapacitado, não é isso, doutor? Eu nem vou entrar aqui na questão, porque eu acho que não diz se necessitaria de algum laudo médico oficial, né? Mas e a incapacidade para o trabalho? Ela foi aferida a partir da incapacidade civil. Foi isso, doutor Rodrigo? Mas eu tive essa impressão. Não, então. Foi posterior realmente ao faturador. Eu faço o raciocínio de que os comprovantes apresentados são de um tratamento lá de 1990, e aí, como um raciocínio que eu fiz, dizendo que a gente estava incapacitado para o trabalho na data do faturador, apesar da interdição ser posterior ao faturador. Sim, mas aquele documento diz, pelo que eu abri aqui, que ele seria paciente desde a data de tal. Daí ele coloca uma vírgula, incapacitado para os atos da vida civil, que fala o médico, incapaz para os atos da vida civil e se autogerir. Mas sobre esse ponto, ele não esclarece se é desde 1990. A doença sim. A doença eu acho que tem um comprovante aí que é anterior. Tem um comprovante? Peraí. Acho que eu faço ele agora. Tem a folha... Tem uma de folha 64. Fala em 2003.
E tem um que... isso. E esse de 179, que provavelmente é o que o senhor estava vendo, ele fala: contra-se sob, não sei o que, desde 1990 e é portador. E é Eu só capaz. li o de 64, esse eu não li. Nossa. Tá difícil. Adicionalmente, eu entendi também que a glosa foi em relação à autocomprovação da relação de paternidade, né? Lá na primeira, no lançamento foi que não tinha certidão nenhuma. Aí na DRJ ele trouxe, tanto que era o cônjuge e o filho. Falta de certidão de nascimento e de casamento. Aí na DRJ ele trouxe as duas certidões, razão pela qual a DRJ afastou só a do cônjuge, a cláusula relativa ao cônjuge. Então, mas aí a motivação ficou diferente, doutor? Perdão? A motivação não permaneceu falta de comprovação da paternidade? Pela DRJ? É. Eu tinha entendido aqui no seu voto que está comprovado que ele é filho. Isso, não. É filho, o DJ A fala. DRJ, em relação ao... filho. Aí a motivação era porque não tinha comprovado que era filho. Não, porque Sim, não mas tinha a DRJ apresentado. falou assim: em relação ao filho, além do documento de identidade, quanto ele está atestado. Tais documentos não se revelam aptos a fazer a prova. Tendo o filho completado 29 anos, poderia figurar como dependente desde que incapacitado física ou mentalmente. Entretanto, o atestado médico não tece qualquer consideração nesse sentido. A DRJ manteve a glosa por conta do atestado. Mas aí a DRJ extrapolou, né? Não, mas é porque o fiscal não poderia ter entrado nesse mérito, porque se ele não Ele não apresentou a tinha nem certidão de essa nascimento, matéria. ele não tinha nada, ele nem sabia se existia mesmo esse filho ou não. Não, presidente, aí não, porque tem a idade, né? Não, ele, já tinha a idade, né, na Mas ele declaração não dele. sabia se tinha o filho, realmente. Não, mas assim, eu estou vendo aqui eu tinha feito esse Declaração. raciocínio. Talvez eu tenha me equivocado aqui, até para acompanhar o doutor Rodrigo. Mas diz aqui, folha 18, regulamento estimado, quando o contribuinte não faz prova da relação marital e nem de paternidade. Então a questão é paternidade. E o código da dependência é 23. 23 é filho incapacitado. Pois é. Então, eu entendi que, como o doutor Rodrigo disse que está comprovado que é filho, se referiu a filho, para mim está suprido. Porque ele tinha conhecimento da idade e agora o doutor Pinheiro até acrescentou o código de dependência. Ele não questiona Quer dizer que o fiscal já nem a devia idade, ter nem a pedido. dependência, Devia ter nem a pedido capacidade, né? isso desde o início. Não, ou ele até se convenceu quanto à incapacidade, mas não quanto ao fato de ser filho. Como é que ele se convenceu quanto à incapacidade se ele não tinha nem a certidão de nascimento? Sim, mas poderia ter apresentado, por exemplo, a documentação demonstrando a incapacidade, mas não a certidão de nascimento, por exemplo. Por isso que eu acompanhei o doutor Rodrigo nesse ponto. Bom, Pelas conclusões daí. A não ser que o senhor destaque essa questão de que a comprovação de que se trata filho e... Mas, não, para mim não é um problema, só que a DRJ manteve por causa do atestado. Não, a certidão de nascimento veio com a impugnação, pelo que eu entendi. uhum. Observe que, é claro, é motivo da glosa, não apresentou a certidão de nascimento.
Às vezes o fiscal nem olhou a data de nascimento, ele só perguntou, olha, vamos comprovar essa dependência aqui, me prova aqui que é seu filho, nem olhou detalhes. Mas o código de dependência, ele realmente, para quem trabalha na malha, teria que ser fundamental, né? Uhum. Como é que é o nome do filho? Rui Cal... Difícil. Você vai incluir isso, Rodrigo, ou não? E aí eu consigo... Mas é para... É que eu fiz... Não te mostro só... Tira a parte do atestado? Não, pode deixar aí, não tem problema, não. É só falar, ademais, não tem testar. Tá. Para incluir que o objeto da glosa foi a relação de dependência que ficou comprovada já na impugnação. Uhum. Tá, então tá. Matheus. Com a divergência. Pinheiro. Cadê a convergência? Posso tirar suas conclusões, né? Se ele vai agregar, sim. Ok. Uma divergência. Andréia. Uma divergência. Andréia. A divergência. Eu também. Então, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução com o dependente. Vencido o conselheiro Rodrigo. Relator. Que dava provimento parcial ao recurso em maior extensão para também restabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte, designado para redigir o voto vencedor, Eu posso fazer isso. conselheiro Matheus. Ótimo. O próximo. 78. Esse aqui, eu vi que a parte é temática, eu acabo, talvez, os termos que eu utilizo na conclusão que altera em relação desses últimos julgamentos aí, por causa da doutora Andréia, principalmente porque aqui o contribuinte ele foi notificado pela compensação também da fonte, imposto de renda na fonte. Recebeu a título de indenização trabalhista no ano de 2006 a quantia bruta de 210 mil, sendo descontado na fonte 53 mil. Após honorários advocatícios, o valor líquido foi de 126 mil. Isso que ele fala. E aí foi mantida a glosa, por falta da DIRF da fonte. Aqui é o seguinte, ele tem uma ação trabalhista, eu concluí isso aqui, ele foi autuado por uma ação pela ausência da DIRF de uma fonte pagadora chamada Proquigel Química, relativo ao ano calendário 2006. E aí, dessa mesma DIRF, os rendimentos pagos não correspondem aos declarados, né? Já errou ali mas já não corresponde ao declarado pela DIRF. Então, a fiscalização aceitou esses rendimentos, até mesmo porque o contribuinte da defesa confirma ter recebido em 2006 a indenização trabalhista correspondente à quantia bruta de 210 mil reais, ratificando o imposto na fonte. Após o pagamento de honorários, ele alega ter recebido 126 mil. O que ele traz aos autos são recibos do escritório de advocacia. Só que aí o que me causou estranheza foi não ter nenhuma DIRF em relação a esse contribuinte, nem da fonte, nem de rendimentos. Então, compulsão dos autos do processo, esse processo que eu cito, apesar da provável relação com os mesmos fatos, o resultado foi distinto. E aí a fiscalização fez o contrário, né? Tinha DIRF, o contribuinte tinha declarado.
E era a mesma coisa. O ano relativo ao calendário 2005, quando ele não declarou os rendimentos, mas o lançamento considera a existência de DIR, tendo a Procigel como fonte pagadora, contendo rendimento e valores compatíveis com o recebido a título de indenização trabalhista. Então, em 2005, com base nessa DIR, houve o lançamento relativo à omissão de rendimentos, né? E ele apresentou a mesma defesa, alegando que o recebimento se deu no ano de 2006. Em ambos os processos foram juntados somente comprovando depósito em conta e recibos emitidos pelo contribuinte. O recibo dele emitindo para o escritório de advocacia dizendo que recebeu os valores líquidos, atestando o recebimento de valores repassados pelo escritório de advocacia. Não é possível precisar a data que os valores ficaram disponíveis ao beneficiário. Então, desse outro processo, consta somente o estado da DIRF, relativo a valores pagos pela Procigel, sem maiores detalhes acerca do recolhimento do imposto. Também não é possível verificar se os valores foram efetivamente retidos se referem a informações relativas à depósito inicial. Então, a proposta aí seria pela conversão de vigência, para saber aí a data, aí não sei se nos mesmos termos pedir a cópia integral da ação, mas aí eu fiz aqui juntada do ISO da decisão judicial determinando o pagamento das verbas e o valor judicial para o levantamento dessas verbas. Eu entendo que se tiver que o recebimento foi de 2006, foi realmente 2006, aí fechou, daria para julgar. Para 2005, teria que analisar. Perguntas? Da minha parte, não. Então, qual é o seu voto? Acompanho o relator, ele tem dúvidas, né, para formar sua convicção, deve buscar saneá-la. Matheus? Acompanhe. Acompanhe. Raide? 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 Áudio? Habilitado. Quê? Não tá aparecendo. Não tá. Faz um joinha, então. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade, converter o julgamento em diligência. O outro? Estão escutando? Agora sim. Outro Klaus Martin. Klaus. Klaus. Klaus é o do processo, mas o nome é Klaus. Então aqui também a glosa compensação indevida depois de renda na fonte. Então são essas fontes pagadoras, duas empresas que é a DKM e Capmetal, a ciência da notificação, impugnação que as empresas foram suas locatárias, descontando a fonte imposto sobre o aluguel pago. Então a empresa Losmark, que virou da DKM, e a Capmetal. São duas fontes. Aí muda o nome da notificação das fontes, mudou o nome no meio desse período, então a notificação foi no nome. E aí a DRJ apontou que o contrato de locação que o contribuinte apresentou traz como locadora a senhora Felicitas Maria, impugnante pelo seu procurador e pelo que entendo não seria beneficiário dos respectivos rendimentos, motivo pelo qual a glosa será mantida. E aí no recurso o contribuinte alega que era essa senhora Felicitas Maria era o usufrutuário do imóvel, de que o recorrente é proprietário. Com o falecimento da usufrutuária, foi extinto o usufruto. Então ele efetivamente recebeu os aluguéis. E aí tem os comprovantes.
do valor dos rendimentos e do valor da retenção. E a essência tem um DARF também em relação a uma das fontes. Então, detalhei a glosa de compensação da fonte relacionada ao pagamento de aluguéis, tendo por fonte pagadora essas pessoas jurídicas na tabela. A ausência de DIF, tendo o contribuinte como beneficiário, fundamentou a autuação. Em relação à CAP Metal, o recorrente alega que é beneficiário dos aluguéis, apresentado por contrato de locação, comprovante de retenção e DARF de pagamento de imposto. A glosa foi mantida pela DRJ por conta do contrato de aluguel não está no nome do contribuinte. E aí está no nome da mãe dele, que era usufrutuário do imóvel e faleceu em 2001. Ele tem uma matrícula de registro que ele junta com o cancelamento do usufruto em 2005. Nesse aspecto, eu entendo que apesar desse registro imóvel ser somente em 2005, ele mesmo seria o beneficiário dos rendimentos, talvez a figura jurídica ali, talvez como responsável do imóvel, como responsável tributário, mas seria eles os beneficiários dos rendimentos. Então, aceito essa comprovação da folha 40, né? Eu, em nome do recorrente, apresentou os DARFs também dessa outra fonte pagadora. Os DARFs não foram questionados, fundamentação da glosa foi na divergência no contrato de aluguel, que entende-se não ser suficiente para vedar a compensação. Afasta a glosa dessa parte. Situação diferente quanto à comprovação da retenção relativas ao rendimentos da um outro CNPJ declarada com o nome de Losmar Comercial. Na declaração de ajuste, ele colocou dessa forma, separou os rendimentos. Botou o mesmo nome da fonte, o mesmo CNPJ, com a diferença no rendimento. E aí, só que da informação, dá para entender que não são ambos rendimentos da mesma fonte, mas sim que houve equívoco na identificação da fonte. Então, o impugnante alega. Os valores declarados pelo requerente quanto a rendimentos e retenção do imposto, do SMAC e da CMAC foram exatamente aqueles constantes da sua declaração de renda. Tinha certeza absoluta que os valores estavam corretos, não procede a glosa. Então, o que eu entendi aqui foi que ele fala que foi um erro de preenchimento da declaração, né, que os rendimentos são dessas fontes aí e cabe a compensação do imposto. Apresenta 2 contratos de locação, um em cada nome de cada fonte aqui. Só que no comprovante da retenção é um comprovante da única fonte, sem o respectivo CNPJ, somando os rendimentos. Quer dizer, para mim ficou que parece são 2 contratos de aluguéis, 2 fontes, só que esse comprovante de retenção para mim eu não aceito, que é o valor total dos rendimentos declarados. E aí eu acho que essa documentação não é suficiente para afastar agora. Como ele fala em responsabilidade de fonte, eu teço algumas considerações sobre a responsabilidade dele quanto a esses rendimentos, mesmo que não tenha havido a retenção. É o do provimento parcial da glosa relativa a só uma das fontes, 10.495. Alguém quer perguntar? Eu estava só Olhando aí. olhando aqui, entendendo a dica. Não tem, no caso não teria a DIF no nome dele, mas teria, não se sabe se teria uma DIF no nome da mãe. Da usufrutuária lá. Mas a mãe morreu, né? Não, mas Que reforçaria o argumento dele, isso. Mas não se sabe, né? Não, porque eu acho que não tem.
Porque doutor Rodrigo, o que comprova mesmo que houve o recolhimento, houve a retenção na capa metal? Esse Pela capa metal? comprovante folha. Peraí. Comprovante. É o folha 40. É folha 40. Então, esse comprovante de retenção está no nome Ele. dele? É. E tem os DARFs também. Tem os DARFs. Agora, em relação a esses DARFs aí, porque não foi questionado, mas o preenchimento do DARF, também não liga. O DARF não liga a ele, né? Não sei nem se é possível ligar esse preenchimento de DARF. Mas o comprovante de retenção está no nome dele. O comprovante de retenção tá. O problema seria a falta da DIF, então. Falta da DIF. Tá bem. O imóvel ficou com a mulher É a mãe dele. e não com ele pela partilha de separação? Do registro depois do cancelamento, né? Hã? Pelo registro que você está vendo? Eu estou vendo o registro, L7. Não, porque tem uma doação que... Ó, ele era casado com Suzana. Né? E daí essa Suzana ficou com o imóvel. Não, mas aí foi em 2012. Ah, não, 2000 peraí, divórcio do Ela casal. ficou com metade do imóvel. O que significa que, dependendo do regime de bens da época, esse imóvel pode ter ido para a declaração dela. Pode ter sido o rendimento, pode ter ido para a declaração dela. E a retenção. Não, mas o formal de partilha, foi em 2012. Sim, mas pelo regime de casamento, se fosse comunhão total, por exemplo, ela seria coproprietária a partir da morte da mãe dele. Aí eu entendo. Ela pegou metade desse imóvel. Não, mas para esses efeitos, eu entendo que ela não seria proprietária, porque esse cancelamento aí, só tudo depois. Eu só valeria a partir da data desse cancelamento aqui. E ele declarou o rendimento do aluguel totalmente na dele, não foi? Como é que iria para o espólio daí? Não, mas pela lei do registro lá, precisa fazer no registro. Ele declarou, Rodrigo, o rendimento total do aluguel na declaração dele? Rendimento total? É. Não sei, o rendimento do aluguel. Agora, qual o valor total? Não, se tem a mais, se sabe. tem a menos? Me parece que esse é 10.496, não, Rodrigo. Perdão? Seria 10.496. Não entendi o quê? O valor. Esse 5 aqui é o meia, na verdade. Que é esse que foi a glosa, né? Não entendi, perdão, doutor Matheus. Tem um Parece erro. que o senhor trocou o 5 pelo 6. O 6 pelo 5. Aonde isso? No final, na conclusão do seu voto. Não, 10.496 no próprio aí? voto aqui. Porque hora cita que a glosa foi 10.496 e o seu voto, a conclusão é 10.495. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver só o rendimento de comprovante, então. Respondendo à pergunta, presidente, na folha 51 tem a comprovação que ele declarou os rendimentos e o imposto na conta. Totalmente. Isso, conforme a declaração que o doutor Rodrigo falou, folhas 40. Então, pronto. É que eu fui lá no comprovante de rendimento, tá? Eu fiz a soma aqui, parece que o certo é o 5 mesmo. Não, mas... A soma? Porque eu somei aqui a folha 15. É 6. E aí seria o 5, na verdade.
Na folha Total 50. daria. Sabe o que aconteceu? O comprovante tá, é a digitalização. Para dizer, a digitalização É tá muito boa. digitalização. Ele É, parece sim. que é um 5 isso aqui mesmo, porque somando dá 37.273,91. O que ele declarou foi 10.495, 5. Também tá na dúvida. né? Acho que é É, 5. 5, exatamente, estava somando aqui. 5, É, o correto é o 5. 33 centavos. Aqui ele declarou errado. Então é o 5, que foi glosado. Foi glosado também 5 aqui. Mas o comprovante de rendimento é 6. Mas aí é na glosa, né? É 5. Sim, foi da digitalização. Bom, então não interessa se ficou para a mulher dele também, porque ele declarou todo o valor. O aluguel. Bem, então tá. Cleberson. Acompanha o relator. É para manter um 5 aqui, né? Peraí, só não tinha 5, né? 5. Acompanho. Raide não votou. Acompanho. Raide Com o votou. relator. Então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial de recurso voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda retido pela fonte Capimetal, blá, no valor de 10.495,33. Nós vamos interromper agora. Almoço, 2 horas, todo mundo aí. Deixa eu parar a gravação, peraí só um minuto.